Olá, nós vamos estudar lógica. E o que será lógica? Lógica é o campo do conhecimento que estuda as leis e regras estruturadoras da coerência do pensamento e do discurso. A lógica estuda as leis gerais do pensamento e as formas de aplicar estas leis corretamente na investigação da verdade. É também considerada como a ciência do logos. Logos significa palavra, discurso, pensamento, razão. A lógica ela tem seu início no ou sistematizado, por assim dizer, no filósofo grego Aristóteles, que elevou a lógica à categoria de ciência. Em sua obra Organo, Ferramenta para o Correto Pensar, estabeleceu princípios tão gerais e tão sólidos que até hoje são considerados válidos. A gente tem algumas classificações de lógica. Aqui eu coloquei como lógica informal. Seria aquele pensamento que você diz: é claro, é evidente que isso ocorre. Lógica do dia a dia, aquele julgamento do dia a dia. A lógica simbólica ou lógica matemática, quando você pega o pensamento e transforma isso em simbologia, ela advém do trabalho iniciado pelo matemático inglês George Boole, na sua obra Álgebra Booleana, e esse trabalho foi consolidado pelo filósofo matemático alemão Gottlob Frege. Não sei se a pronúncia é essa, mas foi esse matemático que fez em sua obra Regras de Demonstração Matemática. Nessa lógica a gente tem duas classificações, as principais, que é a lógica das proposições e a lógica argumentativa. Há também um campo que se fala sobre lógica não linear ou não clássica. Essa lógica não linear ou não clássica não será nosso objeto de estudo, mas são fenômenos que a gente não consegue explicar por uma lógica tradicional. Okay? Na lógica das proposições, a gente precisa saber, primeiramente, o que danado é proposição. Proposição, a gente vai chamar de proposição, ou uma sentença, alguns livros chamam de enunciado, a todo conjunto de palavras ou símbolos que exprimem um pensamento de sentido completo, em que podemos verificar se é verdadeiro ou falso. Ou seja, eu tenho uma frase, ela tem sentido completo e eu posso julgá-la como verdadeira ou falsa. A representação simbólica das proposições geralmente são letras minúsculas. É provável que você consiga também encontrar em livros letras maiúsculas, mas é clássico se colocar letras minúsculas, como A, B, C, P. Geralmente a gente encontra P e Q com maior frequência, como por exemplo, o curso de pedagogia fica em Recife. Observe, tem sentido completo e eu posso julgar como verdadeiro ou falso, que pode existir um curso que não seja em Recife. O Brasil é um país da América do Sul. Olha, tem sentido completo e eu posso julgar como verdadeiro ou falso. Nesse caso, verdadeiro. Jaboatão é a capital de Pernambuco. Observe que tem sentido completo e eu posso julgar como verdadeiro ou falso. Neste caso, falso. Algumas outras proposições. Todo pedagogo é rico, ou seja, de um conjunto de pessoas ricas. Aí ele está dizendo que todos que são pedagogos, eles são ricos. O Brasil está situado na Europa. É outra proposição. Sentido completo, posso julgar como verdadeiro ou falso. Nesse caso, falso. Existe vida fora da Terra. Deus é o Criador de tudo. Então, existem diversos outros exemplos que a gente pode julgar como proposição. Mas vamos ver o que não é uma proposição. Vamos ver. Uma pergunta não é uma proposição. Qual é o seu nome? Não faz sentido eu dizer que uma pergunta é verdadeira ou falsa. Também um imperativo. Leia o livro, faça isso, faça aquilo, dando uma ordem de alguma coisa. Isso não é uma proposição. Eu não consigo julgar uma ordem como verdadeira ou falsa. Não tem muito sentido isso. Eu sou mentiroso.
Observe que é uma contradição, porque se eu disser que isso é verdade, que eu sou mentiroso, então o que eu estou falando, o que eu estou escrevendo aqui é falso. Então, se eu estou dizendo que é falso o que eu estou escrevendo aqui, que é escrevendo a frase eu sou mentiroso, então significa dizer que eu não sou mentiroso. E aí a gente vai cair num ciclo de falso e verdadeiro, e a gente não consegue chegar a lugar nenhum, é uma contradição. Okay? Então, quando a gente tem uma situação dessa, não é uma proposição. Alguns princípios da lógica. Temos o princípio de identidade. Qualquer proposição ela é verdadeira. Qualquer proposição verdadeira é verdadeira. Não existe a outra possibilidade. Terceiro excluído, ou é verdadeiro ou é falso. Temos duas opções. Ou é verdadeiro ou é falso. Não existe uma terceira opção. E não contradição. Não pode ser simultaneamente verdadeira e falsa. Lembra do exemplo anterior, né? A gente vai ter duas coisas que se contradizem. Então, não pode existir essa contradição na lógica. Tipos de proposições. Nós temos proposições simples, que não têm conectivo. Exemplo, Pedro tem um carro, João tem uma bola. Então, esses exemplos, observe que não tem conectivo. Agora, a gente pode ter proposições compostas, em que há mais de uma proposição. E aí, um exemplo básico seria: Pedro tem um carro e uma moto. Pedro tem um carro e tem uma moto. Então, observe que as duas proposições, Pedro tem um carro e uma moto, são ligadas por um conectivo chamado e.